aí o nosso colóquio. Então, sejam bem-vindos, aqui é o primeiro colóquio EAD Unig. Nessa sala, que está organizada em várias salas virtuais, essa sala intitulada Ensino Superior, nós temos aqui o foco em formação docente, e o título é Docente a sua formação tecnológica. Os nossos convidados são os professores Cláudio Bispo, ele vai se apresentar brevemente, e a professora Ruth Cândida. Ambos são da Faculdade de Tecnologia, né, do Rio de Janeiro, que é uma unidade da rede FAETEC, aqui do Rio de Janeiro. Bom, e para começar, eu queria que o professor Bispo, já que está aqui em destaque, né, professor Bispo, fizesse rapidamente um pouquinho da sua formação e depois a professora Ruth. Bem, prazer estar aqui nessa mesa, né, com vocês. A minha formação docente, ela acontece primeiramente na UERJ, onde eu me formei, cursei licenciatura em matemática, em 95, terminei em 2001, e houve um pequeno hiato entre o meu curso de licenciatura, né, a minha formatura, e a minha entrada no mundo profissional. Eu tinha uma outra profissão, eu trabalhava em outras coisas. No momento, aquela profissão, ela me sustentava, e eu via a profissão docente como uma forma de, não um bico, eu não encarei como um bico, mas uma forma de retribuir a sociedade aquilo que eu recebi. Mas o problema é que eu não tinha um tempo hábil, né? Eu trabalhava de 8 às 5 e, cara, é difícil ser professor, só no noturno. Foi onde eu entrei no magistério. Passei para o Estado, comecei a dar aula de noite. E é engraçado que, nessa transição, eu fui demitido da outra empresa. Eu perdi minha renda principal, entre aspas, né? E a minha renda principal se reverteu apenas para o magistério. Foi um baque muito grande, porque o professor ganha pouco, né? Ainda mais iniciando, mas eu tive que encarar. Tá? E nesse momento aconteceu uma coisa interessante, que eu parei para pensar o seguinte: eu quero ser professor, eu quero ser um técnico. Estudei tanto tempo, vou ser professor. Só que a faculdade, a licenciatura, ela me formou para ser professor, mas quando eu entrei na sala de aula, eu me lembro muito bem, eu me inspirei numa aula que eu tive quando eu era aluno de ensino fundamental. Eu quero dizer o seguinte: eu era professor, mas durante a licenciatura eu não tive técnicas, eu não aprendi técnicas, eu aprendi matemática. Eu tinha disciplinas da área didática? Tinha, mas sabe como é que é, né? A gente quer passar para disciplinas meio que por obrigação. Fez uma falta danada na sala de aula. E aí eu apelei para uma coisa que eu trouxe da formação técnica, que não foi aprendida naquele momento da formação do professor. Eu tinha que me atualizar. Porque, como técnico, eu sempre estava me atualizando. Eram equipamentos novos, eram ferramentas novas, eram softwares novos, né? Então, cada 2 em 2 anos, a tecnologia mudava. E eu tinha que acompanhar. Eu era de telecom, entendeu? Só da época do pager. Eu não sei se vocês conhecem o pager, entendeu? Então, eu tive que pensar. Eu tenho que me atualizar, porque como eu entrei nessa sala de aula, eu não vou sobreviver muito tempo, ou não vou entregar para o meu aluno uma educação de qualidade, coisa que, como técnico, eu entregava um serviço de qualidade. E aí eu comecei a procurar cursos de atualização, especialização, que me agregassem conhecimentos, principalmente em sala de aula, onde eu fui parar no UFRJ, fiz uma especialização em ensino de matemática, na UFRJ, e é ali que o meu horizonte se abriu. Dali, dessa especialização, ainda tem no mestrado, e aí eu já era um professor já
dentro da sala de aula, né? Eu já estava mesclando o que eu aprendia nas especializações, nas atualizações, e colocando em prática na sala de aula. Eu digo que não dá para a gente passar pela formação docente, para a licenciatura, sem pensar que nós seremos professores. E sem pensar que essa profissão, ela requer, do jeito que está, por exemplo, principalmente matemática, né? O patinho feio, imagem de prova, é que o pessoal menos gosta. Isso tem que mudar de certa forma. Aí foi onde eu corri atrás e tentei trazer para a minha vida profissional ferramentas e habilidades competências que, durante a licenciatura, eu não desenvolvi plenamente. Tá? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que dá para a gente aprender isso na licenciatura? Dá. Tá? Dá. Mas o que a gente não pode deixar de levar na nossa vida profissional é que a faculdade, o nosso caminho não termina quando nós formamos professores. Pelo contrário, é um constante aperfeiçoamento, é um constante aprendizado. Não só aprendizado acadêmico somente, mas aprendizado em sala de aula. Essa troca com os alunos é importante. Enriquecer o ensino, fazendo de forma uma vez uma única, professor-aluno, é empobrecer, em qualquer área, seja matemática, seja biologia, qualquer campo de conhecimento. Eu falo da matemática porque é a disciplina que eu leciono, mas e a disciplina também que, quando a gente olha para as pesquisas, que tem problemas de retorno do aluno, né? Os testes internacionais, os testes nacionais mostram aí a deficiência do aluno em matemática, na educação básica. Isso estoura na educação do ensino superior. A gente chega no ensino superior e vê alunos que não conseguem desenvolver situações que já deviam sido bem trabalhadas, já fechadas, consolidadas na educação básica. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Me formei mestre também pela UFRJ, e desde então é um eterno aprendizado. Mestre em ensino da matemática. Entendeu? Sempre a minha área sempre foi ensino da matemática. Porque o interessante é que, embora eu trabalhe numa faculdade de tecnologia, eu ensino conteúdos matemáticos, não para professores, é claro, para futuros tecnólogos. Mas a matemática que eu ensino, ela é uma ferramenta. Ela não vai ser um meio de vida para aquele aluno, para aquele aluno graduando em termos de ensino, mas ele vai usar como ferramenta para o seu trabalho. Tá? E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Essa é a questão, entendeu? E é engraçado que, às vezes, o aluno sente vontade de fazer matemática, entendeu? Quando vê que a matemática não é tão complicada assim, sobre determinados aspectos ou pontos de vista, ou formas de apresentação. Essa é a grande questão. Perfeito. Então, professor Bispo, assim, eu vou replicar um pouquinho da sua fala para a professora Ruth, primeiro para ela se apresentar aí com a questão da formação dela, e aí eu vou replicar mesmo a questão para ela. Toda essa questão hoje da pandemia, onde docentes estão sofrendo, alguns docentes estão sofrendo, colocar esse sofrendo entre aspas, porque talvez não tiveram uma formação tecnológica que possibilitasse a esses docentes, hoje, se sair de forma mais natural dentro do que a gente chama da ação pedagógica, dentro da sua questão de lecionar e de usar ferramentas de TI numa situação como essa. Então, essa professora Ruth, a formação, vamos colocar assim, a formação da senhora, te permitiu chegar a esse ponto de não sofrer hoje? Senhora Cândida, bem-vindo, viu? Primeiro quero agradecer o convite, né, do meu amigo doutor Marciano,
me defendeu agora nesse período de pandemia, né, o doutorado. Pois é, tinha que ser virtual, né? Foi muito legal, foi a primeira vez que eu vi uma defesa virtual. Uhum. Meu colega Bispo, né, que a gente trabalha, nós três trabalhamos juntos na mesma unidade, e Bispo realmente inova, né, o ensino da matemática usando as ferramentas que ele pode utilizar lá na área da matemática. E quanto à sua pergunta, que é, bom, minha formação, né? Bom, sua pergunta é muito instigante, e aí eu vou falar de minha formação. Eu me formo em psicologia na década de 70, né? O mais perto que eu tive na década de 70 era telefone em casa. A gente vai ter celular na década de 80, eu já tinha feito pedagogia, já tinha feito psicopedagogia, e já estamos chegando na década de 90, né? E na década de 90 eu já estava como mestre em educação, tinha terminado o mestrado na área de educação especial na UERJ e estava como professora naquele momento na UERJ. E em 97 foi assim, um grande boom. Chega o Proinfo, né, o primeiro projeto do governo que incentivava a compra de computadores e capacitar professores para o uso do computador, né? E eu estava lá naquele momento tendo... Bom, primeiro eu fui capacitada pelas minhas alunas para poder usar o computador, né? Eu usava muito pouco, o computador era uma coisa muito cara. Meu primeiro computador chegou em casa em 97, por conta da necessidade. E as minhas alunas me ensinaram Word, Excel, PowerPoint, e eu aprendi para fazer o curso do Proinfo, para ser capacitadora de professores. Bom, não podia dar certo, né, Marciano? Não podia dar certo. Eu aprendi com as alunas, não tive tempo de maturar o que era, e o Proinfo, num primeiro momento, foi isso. Usar as ferramentas de escrever, fazer uso da matemática e o PowerPoint, que era para a sala de aula. Bom, depois disso, do Proinfo, a gente vai ter 2000, 2002, a gente vai ter a criação do CEDERJ. Bom, aí a UERJ, nesse momento, cria uma sala que a Beatriz Alcântara, naquela época, era viva, ficou em função da formação de professor, e a UERJ começou a ter um setor de educação à distância, que em 2002 se incorpora o CCIERJ, é mais ou menos essa história, né? E a UERJ faz parte do CCIERJ junto com as universidades públicas. Como é que foi feito esse material? Professores conteudistas e professores que ficavam na ponta. Eu fui professora à distância do CCIERJ, né? Do CEDERJ. Bom, o material era um livro, né, que se adaptou a ser usado à distância. Então, nós tínhamos algumas provocações, o material era realmente muito bem feito, mas era somente uma adaptação. Bom, enfim, a educação à distância vai se modificar no CCIERJ, o material ainda não é o que eu gostaria que fosse, mas ele se modificou. As universidades particulares, porque eu, como professora, né, bicho, trabalho na pública e na particular. Na particular, em 2004, mais ou menos, a universidade que eu trabalhava, ela começa a se interessar pela educação à distância e ela também faz o mesmo trajeto. Contrata professor conteudista, que vai gravar, que vai transformar as aulas, e aí, infelizmente, aqueles malditos PowerPoint, 150 PowerPoint, que o aluno ficava entediado, não aguentava mais, muitas vezes infantilizando o material para o aluno que é adulto, que é da noite. Eu trabalhava em pedagogia, no curso da noite, e eles reclamavam muito, e com razão, tá? Reclamavam muito, com muita razão. O material era banal, era e ainda existe esse material, né? Vamos vir para agora. Nesse momento, eu trabalho como avaliadora do INEP, né? Então, eu conheço muitos Brasis
conheço o nosso Brasil, Rio de Janeiro, o Brasil do Norte, do Nordeste, do Sudeste, e olha só, o que eu tenho visto é triste. Eu vejo faculdades particulares comprando os pacotes de educação à distância do Sudeste, porque somos nós que produzimos, e o Sul, que também produz, e enfiando goela abaixo nos seus alunos. Cursos banais, pobres, 150 slides, contratam tutores que não são professores, e como são tutores, ganham menos que professores, então produzem menos que professores. Professores que não têm experiência em educação à distância. Olha, realmente, são cursos que valorizam conteúdos mínimos, não valorizam nenhuma metodologia ativa, engole pacote adentro, entendeu? Tanto o pacote administrativo quanto o pacote acadêmico. E o pacote acadêmico com bibliotecas virtuais, que a gente sabe como é que são feitas, e materiais feitos sem nenhuma cultura local, né? Algumas faculdades utilizam do Moodle, né? Em outro Brasil, a faculdade também se utiliza do Moodle. Estou falando isso em Palmas, em Cariri, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem uma experiência legal que eu vou contar. Bom, voltando, né? O que eu vejo é um panorama muito pessimista, tá? Porque aquele que se forma em educação à distância não gosta da educação à distância porque ela é muito mal feita. Nas formações do Rio de Janeiro, que é a que eu participo, ela também é muito mal feita. E o aluno reclama porque ela é mal feita e ninguém mostra uma coisa bacana. Mas eu tenho uma experiência em Foz do Iguaçu que é muito interessante. Numa dessas viagens, né, eu conheci uma universidade que ela aposta nela. Então, ela apostou, então ela gasta dinheiro, ela capacita seu professor, ela paga o seu tutor como professor, porque o tutor é professor. Bom, enfim, ela tem uma outra metodologia de ensino, ela se utiliza de metodologias ativas, principalmente com salas invertidas, né? Que o ambiente da sala de aula serve para aprofundar conteúdo, serve para debate, serve para júri simulado, projetos. Os professores são nomeados de mentores, muito interessante também essa outra nomenclatura, e trabalham em projetos semestrais, temáticos. Então, você tem grupo de 3, uma pessoa sozinha, o máximo do grupo é de 4 pessoas, e eles fazem essas tarefas. Bom, eu gostaria de estudar nessa faculdade, tá? Porque essa eu ainda não vi no Rio de Janeiro. Eu acho que nós fomos muito mal formados, estamos sendo muito mal formados na área das tecnologias, tá? A questão do conteúdo, a questão dos debates, ainda vejo um grande empenho. Mas a tecnologia a gente precisa aprender. Esses 3 meses que eu estou em casa, eu aprendi a fazer live, aprendi a fazer vídeo, né, Pis? Fizemos um curso lá do Pedro II para editar vídeo. Estou conhecendo essas plataformas. A minha neta, que tem aula remota de 11 anos, ela tem 11 anos, então ela me ensina a como sentar na máquina, a não colocar roupa muito colorida, nem cheia de coisa. Quer dizer, as dicas são da neta, que está muito mais habituada e está no uso remoto, né? E aí, respondendo agora aquela sua pergunta, pós-pandemia nós teremos uma outra educação. Vamos ver mais modelos híbridos, tá? Ora sala de aula, ora tecnologia. Vamos ver realmente esse tipo de modelo, até porque eu sou um pouquinho, o meu jardim de infância já tem mais de 5 anos,
Então, eu sou daquele pessoal de risco. Não vou voltar com você, vou voltar depois de você. E eu tenho que dar aula remotamente. Mas isso sou eu que estou aqui aprendendo. Você tem alunos, né? Na FAETERJ, nós temos alunos que nos ajudam a botar material, né? Antes da pandemia, seu aluno entrou na minha máquina para me ensinar a usar o Moodle, que eu nem sabia como customizar o Moodle, e ele remotamente, né? Entrou na minha máquina, aqui, professora, faz isso aqui, faz aquilo ali. Quer dizer, parecia que a gente já estava adivinhando que ia vir esse grande período de clausura, né, de casa. Mas eu acho que pós-pandemia nós vamos ter um outro olhar de educação. A instituição que não olhar com carinho, com dinheirinho, não é com carinho também só não, é com muita grana, muito investimento na prata da casa, porque ela vai sobreviver. Aquela que continuar comprando os pacotes dos outros, que continuar fazendo uma gambiarra, pouco de lá, pouco de cá, não usar metodologia ativa, achar que ensino híbrido é botar o material no Moodle e depois debater em sala de aula, essa vai morrer. Em 10 anos ela desaparece. Não vejo por que ficar também, porque ela não vai servir para nada. Então, ou você faz o investimento, ou o governo também faz uma política pública que realmente capacite esse professor para aula remota, capacite o professor para educação à distância, capacite ele para fazer um próprio vídeo em sala de aula, fazer um passeio no centro da cidade. Ele vai ao museu e vê o museu para mostrar ao aluno que foi ao museu, nem que seja para isso. Se ele não capacitar o professor, não precisa ter pedagogia. Não precisa mais ter faculdade de pedagogia. Para quê? Para debater educação que não existe? Para ficar na teoria? Como é que a gente vai formar esse professor no futuro? Se ele não tiver o uso da tecnologia. Não estou dizendo que tecnologia vai salvar a humanidade, não. Estou dizendo que se ele não souber usar, ele não vai permanecer no mercado de trabalho. Adoro o aluno perto de mim. Adoro pegar um livro e cheirar. Mas isso vai ter que ser de vez em quando agora. Sabe, o aluno, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que aprender a ser autônomo. O aluno não sabe ser autônomo, vai ter que saber gerenciar o seu tempo. O aluno não sabe gerenciar tempo. E essas duas coisas vai fazer um abismo na nossa sociedade. Quem não souber usar tecnologia para obter informação, eu não vejo saída, professor. Eu não vejo, não. Uau, professora. É péssima. Eu estou sendo pessimista e estou sendo muito otimista também. Porque aprender tecnologia, eu estou fazendo uso dela em 3 meses. E olha, eu não sou da juventude X, Y, Z, né? Eu sou da A. Baby Boomer. Eu sou da sociedade, como é que é o nome? São os Baby Boomers. Eu não sei nada, não sabia nada, né? Mas também, se eu não corresse atrás, eu também continuaria não sabendo. Pois é. Então, assim, acho que é nesse gancho da professora Ruth que eu vou trazer um outro questionamento ao professor Bispo. Né? Eu tenho participado de formações há muito tempo na área tecnológica com docente, ajudando docentes e tal. E, Ruth, quando você falou que eu vou chamar de divisores de águas, a pandemia, o Covid, tá? Porque eu vi coisas difíceis de aceitar, um docente fazendo, obviamente, né? Não por culpa, entre aspas, deles, mas porque eu não estava preparado para isso, tá? E aí, Bispo, é o seguinte, você é um professor de matemática, né? Licenciatura em matemática, quando é que deu aquele estalo assim? Você falou que essa questão da sua formação técnica
no contexto de estar fazendo os ups, né, de se atualizando, de alguma forma isso ficou, como dizer, no sangue. E quando é que, para você falou assim, pô, que eu tenho que usar a ferramenta para poder ajudar as minhas aulas, poder auxiliar, levar um material, levar mais informações para os alunos, permitir que aqueles alunos, de repente, o exemplo muito prático é aquele, depois o aluno não foi àquela aula, mas ele está lá no trem. Eu tenho a fala de um aluno, e quando a gente montou a central de atendimento, ele chegou e me deu um abraço. Né? Por quê? Porque ele, às vezes, tinha que saltar lá na estação de Quintino, em a pé, para poder fazer um requerimento lá na secretaria. E ele do trem, não sei de onde, indo para casa, ele acessava o celular e fazia, e faz, né, hoje. Então, isso foi logo no início, já tem um tempo. E aí, bicho, quando é que foi aquele insight para você que, pô, eu estou usando GeoAb, não é isso? GeoAb, estou usando Moodle, estou usando ferramentas, quando é que isso apareceu para você? Isso aqui pode ser um diferencial para me ajudar agora como docente. Você falou assim, não foi assim, especificamente numa formação, digamos, me permita a redundância formal, né? Você buscou a informação, participou de algum curso, alguma capacitação. Conta um pouquinho mais disso. Quando é que deu esse insight para você poder... Eu tenho que usar a TI, senão vai ser difícil para mim. Bem, eu estava esse site, ele, na verdade, foi mais forte quando eu estava na especialização. Eu tinha um professor de funções, tá? Que é introdução para cálculo, né? Funções. E ele começou a trabalhar, nem foi com GeoGebra, foi com outro software matemático, e ele explicando ideias do cálculo, tá? No ensino de funções, usando esses softwares. E aí eu achei interessante, porque uma conta bem rápida, e vai ser engraçado, bem simples. Gente, ele faz vários gráficos em questões de várias formas, sobre vários pontos de vista da mesma função, e dá zoom, diminui, anda no domínio, passeia pelo gráfico, mexe em alguns parâmetros da função, o gráfico ele muda. E eu faço isso no GIS. Eu levo uma aula para desenhar, eu levo metade de uma aula para desenhar um gráfico boca rota, entendeu? E esse cara, ele mexe no gráfico, estica aqui, puxa ali, e mais, com uma sequência didática bem construída, fazia entender. Coisa que eu não entendia, não entendia muito bem na graduação. Não é que eu não entendia, a gente entra no mecânico, a gente faz sem saber o que está fazendo. Essa é a grande questão. E quando a gente é professor, vem aquela perguntinha básica da UNO. Por quê? Para quê? E aí você fica, não, vamos fazer assim, não, mas por que assim? Para que onde eu vou usar isso? E se você montar uma sequência didática baseada em softwares exportadores, tipo GeoGebra, Grafomática, entendeu? Você consegue mostrar para o aluno aquilo acontecendo dinamicamente. E aquilo ali foi assim, foi um estalo. Isso em funções. Geometria, então, aula de geometria com softwares que faz a construção na hora para você. Entendeu? Provar teoremas geométricos que você ficava desenhando no quadro. Que coisa mais assim, aquele suspense tedioso. Você, como aluno, fica olhando o quadro, o professor desenhando os triângulos, fazendo a circunferência, aí tira o diâmetro e vai explicando, aí vou lá, aconteceu. Aquilo ali, no tempo de hoje, não cabe mais. O tempo dinâmico que nós vivemos. Hoje, com softwares como o GeoGebra, que eu utilizo muito, você demonstra o teorema em menos de 5 minutos, desenhando a figura em si, mostrando para o aluno, claro, volto aí, a presença é uma sequência didática, e não é só desenhar para desenhar, você tem que conduzir o aluno
para aquele momento que você quer que ele chegue junto com você. Entendeu? Então, aí você sente, o mundo que eu vivo mudou. Em relação ao que eu vivia na década de 80, com aquele professor de matemática que me encantou com seu quadro colorido, com a sua letrinha bonitinha, entendeu? Com seus gráficos bem desenhados, mas mudou. O aluno não tem mais paciência para isso. A paciência que eu tive, entre aspas, né? Entendeu? O aluno não tem mais. E aí eu comecei a pensar, temos que mudar, temos que utilizar essas ferramentas na sala de aula, para que o aluno aprenda. E, realmente, a especialização depois do mestrado, eles foram realmente que me impulsionaram a entrar com tecnologia na sala de aula. Mas, voltando à questão, não sei se me permite, a pandemia mudou muita coisa, entendeu? Por quê? Eu me achava muito, assim, não é que eu me achasse muito bom, eu me achava meio que suficiente. O que eu sei, o que eu posso aprender, já é o suficiente para que eu possa caminhar meu aluno para um bom aprendizado de matemática. Eu também pensava isso, bicho. A pandemia sacudiu. Por quê? Porque agora eu não tenho mais a interação física com o aluno. Eu não tenho aquele olhar curioso do cara lá atrás da fileira, quando ele vê que... Então, aquela mexida no corpo que você... Esse cara está incomodado. Esse cara está incomodado. Eu tenho que dar um novo enfoque aqui para poder puxar esse cara para a sala de aula de novo. Não tem mais isso. Entendeu? Como fazer? E outra coisa, mexer um pouco na zona de conforto. Porque esse tempo que eu trabalhei, eu fui meio que montando um portfólio de saídas, né, de ensino, entendeu? De técnicas. E agora, como eu vou usar isso remotamente se eu estou fazendo programação foi tudo presencial? Entendeu? Foi complicado. Foi complicado pensar nisso. E aí vamos cavucar. E é a questão, né? É a questão que você não pode se furtar. Entendeu? Vamos aprender. Entendeu? Acho que a Ruth colocou bem, em 3 meses eles têm que aprender coisas que a gente, não, antes disso, a gente dava conta que era necessário aprender. Eu até sabia da importância. Posso dar uma pequena historinha que aconteceu lá na FATES, onde nós trabalhamos. Acho que você não sabe, vocês também sabem disso. Questão de 2 anos, acho que 1 ano, 2 anos atrás, questão de tempo, a pandemia mexe com a noção de tempo da gente, né? Houve um projeto de alguns alunos, junto com o Cardoso, Roberto Cardoso, o professor que trabalhou com a gente, de fazer vídeo, de gravar algumas aulas. As aulas são gravadas, e eu criar uma biblioteca de videoaulas que poderiam ser usadas. Não se falava de pandemia, era só botar lá remotamente, né, no Moodle, utilizei algum repositório, os alunos iam lá e pegavam aquela videoaula. E eu fui convidado para fazer alguma dessas videoaulas. Gente, como eu me arrependo de não ter dado a devida importância a esse projeto. Eu também. Porque hoje, gente, isso ia ser o início de alguma coisa. Essas aulas estariam lá, a gente podia aproveitar essas aulas e dar um input, não deixar os alunos sozinhos nesse momento, né? E nem nós também, né? E outra coisa, nós aprenderíamos a fazer videoaula, né? Porque a gente estaria com mais traquejo, só se aprende fazendo. Certas coisas se aprende fazendo, muitas coisas, né? Só se aprende fazendo. E a gente estaria, no curso que a gente teve lá no Pedro II, né? Posição de câmera, proteção de voz, truques de enquadramento, e as meninas estavam à nossa disposição para a gente explorar essas questões, essas ferramentas, e nós não... Eu, né? Falo por mim, eu não aproveitei. Então, fica essa dica, né, essa experiência do que uma situação que hoje parece, sim, como pode dizer,
meio que não necessária, tá bom do jeito que tá. Como dizia o nosso... era um jargão de uma emissora, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, 20 minutos tudo pode mudar, né? Entendeu? Então, em questão de meses, a nossa vida mudou. E eu me vejo agora sozinho, sem essa ajuda, esse suporte técnico dessas alunas, entendeu? Tentando me virar aqui nesse novo modo de ensino, né? Essa nova proposta de ensino, que como a Ruth bem falou, veio para ficar. Eu acho que não só, porque a gente não sabe se daqui para frente a gente vai ter novos momentos como esse, né? Eu acho que Deus queira que não, né? Mas essa pandemia, ela veio, vai passar, é claro, né? Uma hora ela vai passar, mas podem vir outras situações de crise mundial que a gente tem que se afastar socialmente. A gente está mexendo com a natureza, né? Não sei o que pode acontecer daqui para frente. A gente pode se ver de novo numa situação, talvez não tão longa quanto essa, mas curta, né? Claro que vamos aprender com os nossos erros, mas vamos nos distanciar da escola, entendeu? E mesmo que não tenhamos que fazer isso, né? Por que não trabalhar presencialmente e também remotamente? Entendeu? Acho que tá aí uma dica, né, para o futuro. Entendeu? A gente está aí... Eu concordo contigo, Bispo. O modelo vai ser híbrido. É esse que vai dar certo. Porque tem alunos também que têm necessidade de receber, de trabalhar mais do que outros, e muitas vezes chega atrasado lá na sala, o trem atrasa, a condução atrasa, a família fica doente, e ele vai ter essas aulas de uma maneira remota. E ele vai ter os vídeos que vão ser gravados, né? A gente tem uma série de projetos lá na FAETERJ, aquele projeto que ia ter uma legenda em cima da cabeça do professor, que a aula ia ser gravada, depois ia ser impressa. Quer dizer, a gente pensa muita coisa, mas a gente também não dá conta daquilo que a gente pensa. E se isso tivesse ocorrido, a gente teria uma série de materiais. Mas realmente a gente não deu valor. Mas temos que dar valor agora, e agora não tem jeito. Agora, ou a gente aprende essas novas ferramentas, ou a gente também não vai ter aluno. Nem no ensino público vai ter aluno, porque vai ser maçante, vai ser chato. E o nosso aluno não merece um ensino chato. Eu não estou na educação há tantos anos para fazer ensino chato. Eu não estou. Melhor ir embora. Mas acho que ainda vou aprender umas coisas para me divertir com os alunos. Então, Ruth, a próxima questão é justamente para você. Eu tenho presenciado muito com alguns professores o que eu entendo como uma tecnofobia. Né? Ou seja, aquele professor que há muito tempo em sala de aula dá um show. O cara dá um show de empatia, conquista o aluno. Veio a pandemia. Ele se recusa a usar ferramentas tecnológicas mais formais. Ele usa o WhatsApp para se comunicar com os alunos, inclusive tirar foto de conteúdo e mandar para o aluno, de forma totalmente descabida dentro de um contexto mais formal, o uso de TIs, né? E aí eu vou perguntar para você, com toda a sua experiência, tanto em AD como na área de gestão, na área de formação, qual será ou que consequências um professor que hoje se recusa ou tenta usar de forma muito, eu diria, muito superficial, ou só para poder dizer que usa a tecnologia daqui para frente? Ele vai perder o emprego. Ele vai perder o emprego, Marciano. Não vai ter mais lugar. Pós-pandemia, serviço em casa, home office, sim. Tá? Não é só a educação que vai mudar, não é só a escola que vai mudar. Toda a sociedade mudou. Né? É lógico, meu filho é médico, ainda continua indo no hospital, mas com outra tecnologia.
Ele falou que já estava, com a pandemia, filmando os pacientes na sala no ambulatório para fazer a triagem e ir mudando de sala. Nunca pensou nisso, né? A minha nora está em casa em home office. A minha neta está em aula remota. A escola dela foi até interessante que de 8 ao meio-dia, era de 7 ao meio-dia, agora é de 8 às 3 da tarde. E os professores tiveram que se adaptar. Aquele professor que pensa que usar Facebook vai resolver a vida dele, não vai resolver mais. Ou ele vai apresentar uma criatividade, vai fazer alguma coisa criativa no Facebook. O Facebook também é uma ferramenta muito interessante para você usar, mas ele vai ter que se capacitar. Ou então procurar outra profissão. Perfeito. Porque nem na secretaria pode ficar, hein, Marciano? Não dá para ficar mais na secretaria, não. Antigamente, no meu tempo, lá no município, né, os professores que, por algum motivo, não podiam mais dar aula, serem ultrapassados ou terem algum tipo de coisa que não quer dar aula, botava-se na secretaria, só que agora a secretaria é informatizada. Então, aquele que não gosta de informática, nem na secretaria terá lugar. Meu Deus. Então, eu vou fazer uma breve fala agora. Vocês me despertaram aí uma questão da tecnologia dentro aí da questão da medicina. A China já tem, a China com a pandemia foi o país que mais se desenvolveu tecnologicamente. Eu não tenho dúvidas disso. Por N artigos que eu já tenho lido sobre isso. E o coração que você mostrou na sua dissertação, eu fiquei apaixonada. Aquele coração é bom que não tem problema de... não tem gordura, não tem nada, né? Eu acho que são protótipos. Na verdade, era um protótipo que tinha ali por trás a aferição de batimentos cardíacos para estimular mesmo o coração. Mas aí o que eu estava dizendo é o seguinte: a China ela ganhou tanto, entre aspas, tá, em termos de tecnologia com isso, que hoje você tem robôs na China que tratam de pacientes, leva comida, por exemplo, para pacientes. O médico remotamente, por meio de robôs, que faz a aferição da temperatura para não chegar próximo. E tem outras situações, tá? Nesse nível. E aí eu fico... Agora, uma questão para o professor Bispo, que é o seguinte: estava assistindo um seriado chamado 911, seriado que fala dos paramédicos, né, americanos, enfim, além da vida pessoal, aquela coisa de tratar na hora ali um acidente, enfim. E aí, em um determinado episódio, eles têm um painel, é um 911 de Los Angeles, tá? Então, eles têm um painel todo computadorizado, que dá, olha, o tempo que vai chegar até lá, o áudio daquela pessoa ao vivo, mapeamento, tudo. E em um determinado episódio, aquilo foi sabotado, eles não tinham mais aquilo para poder ter como orientação. Aí voltaram para os mapas antigos, o walkie-talkie, porque o celular não funcionava direto para a central. E aí, na hora, eu pensei assim, como um humilde professor, né, eu pensei o seguinte: acho que qualquer profissão hoje, depende muito da questão dos artefatos tecnológicos, para tudo, para otimizar. Mas se isso acontecesse com o professor estaria na sala dele com o gizinho dele lá. Então, assim, talvez... Olha só, eu estou pensando de forma... eu pensei, né, assim, falei, poxa, justamente por essa tecnofobia de muitos professores não aceitarem ou acharem que é uma mera besteira, que ele... quando eu uso uma ferramenta tecnológica, assim, pô, eu otimizo tanto o meu tempo de fazer outras coisas, né? E aí é o seguinte, como acontecesse hoje, não tivesse mais tecnologia nenhuma, eu não sei qual é o nível
O máximo, talvez, é a apresentação do professor no PowerPoint, que ele ia perder, alguns. Mas aí o bicho vai perder lá o software que faz toda aquela simulação do gráfico dele. Mas aquele professor que não está acostumado, que só vai com giz mesmo, seriam pouquíssimos afetados, né? Digamos assim. Se acontecesse isso hoje, professor Bispo, a minha pergunta é para você, tá? 30 anos, e aí você não pode usar mais nenhum tipo de tecnologia na sala de aula. Eu não vou dizer tecnologia da informação e da comunicação, porque o Pierre Levy já dizia que a fala é uma tecnologia. Isso, é lógico. Isso. Então, assim, como é que seria para você hoje, professor Bispo? Você não pode usar nenhuma tecnologia que você usa hoje em sala de aula. Isso mudaria a sua aula? Pergunta necropsiosa. Rapaz, posso dizer uma coisa? Eu fiz pergunta brava. Eu não nasci na tecnologia, né? Então, quando você retorna, quando você transitou para um outro caminho, né, a memória vai te puxar e você vai fazer alguma coisa que você fez lá no passado. Eu vou ter que reaprender coisas antigas. Reaprender coisas antigas. Mas ia ser difícil, claro. Entendeu? Como eu creio que tenha sido difícil para os bombeiros lá do episódio resolverem a questão. Mas eu tenho uma certa alegoria para isso. Nem digo alegoria. Acho que talvez seja. A matemática, para mim, precisa de matemática, ok? Pedagogia para a Ruth, as disciplinas que você leciona para você, elas são como se fossem alguém que você gosta muito. Alguém que você gosta muito. Entendeu? Então, quando o aluno fala para mim, quando eu apresento a matemática, a matemática para aquele aluno, e ele não gosta, ou ele não quer aprender, é como se eu apresentasse alguém que eu gosto muito de uma pessoa, essa pessoa não gostou de quem eu apresentei. Porque aqui meu amigo é muito legal e a pessoa não gosta dele. Então, qual é a ideia? Trazer para essa pessoa, apresentar para essa pessoa nova, né, para o aluno, esse meu amigo, essa pessoa que eu gosto muito, de forma que ele goste dele também. E se a tecnologia acabou para mim, também acabou para ele. Estamos todos no mesmo barco. Então, também acabou para todo mundo. É todo mundo no mundo parado, né? Um mundo que perdeu-se tudo para todo mundo, não foi só para mim. Entendeu? Então, a gente vai ter que se reinventar. Essa é a questão. Entendeu? A gente vai ter que voltar a técnicas novas, mas não deixando de tentar convencer aquele aluno que aquilo que você apresenta a ele é interessante. Entendeu? Eu acho que é isso. É muito difundido isso na educação matemática, né? Começando atualmente, que uma coisa é ser matemático, outra coisa é ser um professor de matemática. Entendeu? São times diferentes, são habilidades. Entendeu? A matemática é a mesma para ambos, mas a forma como ambos encaram é diferente. Entendeu? Não que um saiba mais que o outro. Isso é uma briga também acadêmica, né? Entendeu? Não é, a questão não é essa. São saberes diferentes. Eu tenho que saber matemática para ensinar matemática. Eu tenho que saber matemática para usar matemática. Bispo, eu lembrei de uma outra alegoria, da caverna do Platão. Né? A gente ia ter que sair da caverna, né? A gente ia ter que ser curioso de outra forma. Né? Já tem que olhar para outro lado, mas é também a mesma alegoria. Eu acho que na educação, Bispo, você está muito correto. Se você é curioso, você é um bom professor. Né? Porque, é curioso. Né? Eu tenho que levar meu aluno a ser curioso, a gostar dessa pessoa que eu gosto, que é a matemática. Muito bom. O Marcelo falou, né? Eu ia ter que usar a fala, eu ia ter que usar a emoção, eu ia ter que usar outros artifícios que fizessem que o aluno
se apaixonasse pela minha amiga matemática. É verdade. Essa é a questão. Muito bom. Gente, assim, já são 50 minutos, olha como é que o negócio... Assim, esse vídeo, tá? Ele vai ser colocado na plataforma da Unig, para que professores possam acessar, ouvir o nosso papo aqui, essa experiência também, como é um colóquio que vai acontecer, tá? E vamos ter outras salas também. E assim, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas eu queria encerrar pedindo que cada um, se tivesse que, eu não sei se seria um conselho, uma mensagem, para um professor que tem dificuldades, ou de repente, assim, não está tão, digamos assim, animado para poder utilizar esses meios digitais, qual seria o recado para esses professores? Qual seria a mensagem? Vou começar pela professora Ruth, já agradecendo demais, tá, Ruth? A sua experiência da educação e me deixa muito, assim, orgulhoso de estar trabalhando com você na FATERJ, muito tempo. A gente pode parecer, mas a gente aprende demais ali, aprende demais. O meu convite para o Bispo também foi por conta o Bispo está sempre assim, pô, como é que faz isso? Né? Isso aqui, de vez em quando a gente... e isso é bacana, eu acho que é isso que o professor tem que fazer, sabe? E a Ruth já passou por tanta coisa em educação, já viu tanta coisa, já conhece tanta coisa que eu acabo, obviamente, aprendendo com vocês ali. E eu queria que você desse essa mensagem para esse professor especificamente. Como é que vai ser daqui em diante a história da pandemia? Aquele professor que tem aquela dúvida ainda, não vou me apropriar dessas ferramentas porque tenho dificuldade ou penso que isso não vai ajudar na minha aula. Qual seria essa mensagem, já agradecendo antecipadamente? Bom, primeiro eu quero agradecer, né? E agradecer por ser sua amiga e ser amiga do Bispo, da gente trabalhar junto. Eu acho que a resposta você já deu, Marciano. Se não for curioso, não pode ser professor. Nós somos eternos curiosos. E uma coisa legal, somos um grupo, porque a gente também não aprende sozinho. Né? A gente tem a dica de um curso que passa para o outro, e o outro faz também. Então, o grupo e a curiosidade faz com que a gente fique mais à vontade na tecnologia, que a gente fique mais à vontade para trabalhar, fique mais à vontade nos momentos ruins, né? Porque se você tem o outro, ele também te ampara no momento ruim. Quantas idas e vindas eu já passei na educação? Quantas mudanças eu já passei na educação? E, por ser curiosa, me mantenho na educação. Muito bom. E aí, Bispo? Bem, o conselho que eu dou, um conselho, né? Vem de eu colocar um fato que eu vi logo no início da pandemia, de uma professora, acho que do Nordeste, não sei de que estado, em que ela se viralizou na internet, que ela passou parte da manhã toda preparando uma aula e se debruçou sobre aquele tema, fez matemática, inclusive, na minha disciplina. Se debruçou e tal, e quando foi apresentar, a internet caiu, travou o sistema, ela não conseguiu. Ela tinha treinado com o jeito da casa dela, né? Estava trabalhando em casa, e ela foi desesperada. Entendeu? Ela chorou e ficou desesperada. E, nesse momento, os alunos notaram, entendeu, que algo de estranho tinha acontecido, algo de errado tinha acontecido, e começaram a mandar mensagens de apoio à professora, de incentivo, que ela não desistisse, que ela continuasse. E aquilo viralizou na internet. Eu acho que, se você ama aquilo que você faz, eu acho que qualquer ferramenta que você utilize, ela vai surtir efeito. É claro que o público que você trabalha, ele demanda algumas ferramentas mais atuais, isso é óbvio, entendeu? Mas, se a gente ama aquilo que a gente faz, a Ruth
em 90 dias aprendeu coisas que ela não aprendeu, não viu, também não tinha se atentado. Eu tive que correr atrás também em tecnologias que eu sabia que existiam, mas nunca tinha me dado conta de trabalhar, de meter a mão na massa. Por quê? Porque a gente ama aquilo que a gente faz, a gente ama dar aula. Eu acho que se você que está querendo se formar um professor de matemática, um professor de biologia, um pedagogo, um médico, tem que amar o que você faz. Senão não existia medicina na África, não existia ensino em lugares que a tecnologia não chega. Se você observar bem, nem todo lugar, como a Ruth bem colocou no início, né? A gente vai para cantões do nosso próprio país, a gente vê situações de dificuldade. Entendeu? E ali tem que haver ensino. Eu acho que a curiosidade, o amor, entendeu? Por aquilo que você ensina, o amor também é seu aluno. Eu acho que a gente lida com gente, não dá para ser distante de gente. Entendeu? A gente tem que ser o mais próximo possível, inclusive nessa pandemia. Eu acho que fica essa mensagem aí para os nossos futuros professores. Tá bom. Então, encerro aqui o nosso bate-papo. Esse colóquio, tá? Ele é dentro da EAD, do Grupo de Ensino à Distância da UNIG, e vai ser colocado para outros professores poderem assistir esse nosso bate-papo. E vamos ver o que se ajuda, né? Se esse bate-papo ajuda ou incentiva alguns docentes. Tá? Então, eu encerro a nossa gravação por aqui.